Ô gente, eu tava aqui assistindo os vídeos desse homem aí, ó, Elon Musk, e eu fiquei assim impressionado de ver algumas falas dele, alguns projetos que ele está tendo e de como isso pode impactar a humanidade. Eu não estou exagerando. Hoje, o Elon Musk é um dos homens mais ricos, mais influentes, mais poderosos da humanidade e ele está sempre envolvido em tecnologia, em inovação e como isso pode afetar a nossa vida. Talvez você pense assim, pastor, mas aqui no canal você só fala de vida espiritual, você só fala de comunhão com Deus. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Irmão, vocês vão ficar impressionados. Então fique comigo até o final, porque o que eu vou trazer aqui vai te chocar, tá certo? E caso você não saiba, o Elon Musk é dono das empresas Tesla, que trabalha com carros autônomos. Ele foi o pioneiro nisso. Isso pode mudar totalmente o jogo. Ele agora é dono do X, da rede social X, que é o antigo Twitter. A SpaceX, que explora o espaço, e ele tem projeto para levar as pessoas para Marte. Ele acredita que o futuro da humanidade vai depender disso, de explorar outros planetas. Ele também é dono da Neuralink, que implanta chip na mente das pessoas, e também é dono da XAI, que é uma startup que trabalha com inteligência artificial, além de vários outros projetos, né? Eu lembro que eu conheci o Elon Musk vendo um documentário há muitos anos atrás. Ele era um menino e ele tinha desenvolvido um sistema de pagamento online chamado PayPal. Eu acredito que a maioria aqui conhece e foi um dos pioneiros também. Então ele é um cara extremamente inteligente, muito empreendedor. E ele vendeu o PayPal por um absurdo na época e era um jovem, era um adolescente, se eu não me engano. E eu fiquei impressionado e na época eu ainda pensei, eu ainda vou ouvir falar desse cara, porque ele tem uma ideia muito acima, muito à frente do nosso tempo, né? E ele se tornou tão influente que muitas pessoas estão dizendo que ele seria o anticristo ou então que ele estaria preparando o terreno para o anticristo governar. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto aqui no meu canal, mas hoje eu quero falar com você sobre outra questão. Eu vou te mostrar o que Deus está fazendo na vida do Elon Musk e você vai ficar impressionado, tá bom? A única coisa que eu te peço, só você clicar nesse botão embaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui. Todo dia à tarde eu tenho colocado vídeos novos, com assuntos atuais, sempre baseado na palavra de Deus. Eu também tenho colocado orações, a oração da manhã, da noite, tem sido uma bênção. Amém? Então, irmãos, como a gente percebe, né, pessoas que são muito ricas, muito poderosas, assim como Elon Musk, geralmente elas são muito autossuficientes, muito confiantes, elas acham que elas não precisam de Deus, ou então elas nem acreditam que Deus existe. Mas será que esse é o caso do Elon Musk? Então nós vamos assistir esse primeiro vídeo dele. É um videozinho curtinho para você entender uma das falas dele. Olha o que ele disse. Mas você sabe, se Jesus está salvando as pessoas, quero dizer, eu não ficaria no caminho dele. Você sabe, eu tenho certeza que serei salvo. Por que não? Então, olha aí, irmãos. Diferente, né, de muitas pessoas que estão ligadas à ciência, eu vejo que o Elon Musk ele acredita em Jesus, apesar dele se considerar meio budista, meio cristão. Isso não existe, né? Mas é a maneira dele entender aquilo que ele acredita. E ele sempre acredita que a ciência e a fé elas podem andar juntas e que sem os ensinamentos de Cristo, o mundo ocidental ele estaria completamente perdido. Mas irmãos, se nós prestarmos atenção da forma com que ele fala sobre Jesus, nós vamos perceber que ele ainda não entregou sua vida a Cristo. Ele ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como a única verdade, o único caminho para se chegar a Deus, né? E nessa entrevista que eu vou te mostrar aqui agora, ele vai deixar isso bem claro. Então, preste muita atenção no que ele diz. Vamos assistir. Nós só queremos saber se você pode nos dar uma resposta e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui na entrevista. Primeiro de tudo, É uma oração rápida, você sabe. vamos dizer que eu concordo. Eu concordo com os princípios que Jesus defendeu. E você sabe, existe uma grande sabedoria nos ensinamentos de Jesus. E eu concordo com esses ensinamentos.
Coisas como dar a outra face são muito importantes, porque é o oposto de olho por olho. E olho por olho deixa todo mundo cego. Então, o perdão, você sabe, é importante e tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Amar ao próximo como a si mesmo é muito importante. Então é 60% a 70% que sim? Sim, como Einstein diria. Eu acredito no Deus de Spinoza. Mas você sabe, se Jesus está salvando as pessoas, quero dizer, eu não ficaria no caminho dele. Você sabe, eu tenho certeza que serei salvo, por que não? Pronto, terminamos. Acho que ele acabou de dizer que sim. Nós conseguimos. Então aqui a gente percebe, irmãos, que realmente ele acredita nos ensinamentos de Cristo, porém naquela visão, né, que a maioria das pessoas tem hoje em dia, que os ensinamentos de Cristo são para tornar a nossa vida melhor, mas somente isso, para por aí, sabe? E esse é o erro das pessoas, esse é o que o inimigo tem plantado na mente da maioria das pessoas, de que Jesus foi apenas um homem bom, ele foi um profeta para muitos, Jesus foi um ser iluminado, um homem cativante, um homem bom. Irmãos, Jesus foi muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que veio a esta terra. E a Bíblia diz que aquele que não crê que Jesus é o Deus encarnado, na verdade, de certa forma, essa pessoa é um anticristo, porque ela é contra a verdade de Jesus, certo? É claro que vai ter o anticristo que vai governar o mundo, mas a Bíblia diz que muitos anticristos têm surgido por aí e o espírito do anticristo, na verdade, já está atuando, é o que diz a Bíblia, enganando as pessoas, mostrando a elas que Jesus não é o Filho de Deus, entendeu? Então, a questão, irmãos, é que o Elon Musk, eu percebo que ele tem demonstrado uma inquietação, sabe? E ao mesmo tempo uma tristeza. Você vai perceber aqui no próximo vídeo que eu vou colocar, uma tristeza quando ele fala de si mesmo. É como se existisse um vazio no coração dele que não consegue ser preenchido com as ideias, com as crenças que ele tem. E neste podcast que eu vou te mostrar aqui agora, ele falou sobre se sentir sozinho. É aí que tá, irmãos. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu quero que você preste muita atenção nos detalhes. Olha o que aconteceu. Seja gentil, pois todos que você encontra estão lutando uma batalha, sobre a qual você não sabe nada. Sim, é verdade. Me diga algo difícil que você está passando, de que as pessoas geralmente não veem. Minha mente é uma tempestade. Eu não acho que a maioria das pessoas gostaria de ser eu. Elas podem pensar que gostariam de ser eu, mas elas não sabem, elas não entendem. Como você está? Quero dizer, no geral estou bem. Na maioria das coisas não posso reclamar. Você se sente sozinho? Às vezes. Mas você sabe, meus filhos e amigos, eles me fazem companhia. Então não há um vazio existencial? Tem muitas noites que eu durmo sozinho. Eu não preciso, mas eu durmo. Olha aí, né, irmãos? Tem aquela frase, né, que diz: tem muitas pessoas que são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é o dinheiro. E o que eu sinto assistindo os vídeos aqui do Elon Musk, nessas entrevistas, sempre com aquele olhar triste, aquele olhar vago, né? É que ele ainda não tem o que ele mais precisa, a presença do Espírito Santo. Irmãos, pense nisso, a pessoa que tem tudo, reconhecimento, poder, influência, muito dinheiro, mas se a pessoa não tem a presença do Espírito Santo, ela não tem a essência, ela não tem a razão dela existir, entendeu? Então, o que eu percebo é que o espírito dele, o coração dele está começando a buscar, a desejar por Deus, mas a alma dele ainda não sabe do significado dessa busca, sabe? Por isso que ele se sente tão perdido. Mas apesar dele ainda não ter tido um encontro com Cristo, eu acredito que Deus já está agindo na vida dele e através dele. Inclusive, eu não te contei aqui, mas na infância dele, ele nasceu na África, né? E na infância dele, ele sofreu muito bullying. As pessoas batiam nele, inclusive na escola lá, as crianças jogaram ele da escada e ele foi para o hospital. Mas ele disse nessa entrevista que ele não guarda rancor do que aconteceu lá atrás. Pelo contrário, ele usou como combustível
para ele crescer, para ele avançar, e ele não guarda nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, né? Então eu acredito que Deus já está trabalhando na vida dele, mas eu quero trazer o lado menos óbvio agora. O que acontece? Eu creio que Deus, ele trabalha em todas as coisas. E uma das coisas, né, que eu tenho visto é a respeito da volta de Jesus, o cumprimento das profecias, né? Existe uma profecia no livro de Daniel, o capítulo 4, que diz que o conhecimento aumentaria muito na terra quando chegasse no final dos tempos, né? Pouco antes da chegada do anticristo. E eu vejo que o Elon Musk, ele tem sido uma peça no quebra-cabeça, entendeu? Ele tem sido um homem da inovação, ele tem contribuído muito para esse avanço. E um outro ponto muito importante, que também pode ter ligação com as profecias do fim dos tempos, é essa empresa do Elon Musk, a Neuralink, que recentemente divulgou um vídeo do primeiro homem que teve o chip implantado no cérebro, e agora ele já está conseguindo movimentar as coisas, jogar jogos, movimentar o mouse só com a sua mente. Irmãos, isso é algo extraordinário, jamais imaginado por pessoas que viveram aqui há 100 anos atrás, 80 anos. Mesmo os nossos pais, nossos avós, eles jamais teriam noção de que chegaria a esse ponto, e nós estamos apenas no começo da tecnologia relacionada à inteligência artificial. Eles estão dizendo que o descobrimento agora da inteligência artificial está comparado ao descobrimento do fogo para os homens de antigamente. Tamanha foi a revolução do fogo para a humanidade, assim vai ser a inteligência artificial. E infelizmente nós sabemos que pessoas vão usar para o mal, é claro que coisas boas também vão acontecer, né? E aí pessoas com deficiência, pessoas que sofreram acidentes, elas agora terão a chance de recuperar essas partes, né, comprometidas. Elas têm a chance de, pode ser que a gente se assuste, né, com o que vai acontecer, mas pessoas que nunca andaram poderão começar a andar, pessoas que nunca enxergaram vão poder enxergar. Isso para nós é assustador, ao mesmo tempo algo maravilhoso. Imagine você ter um parente ou você mesmo aí tem alguma deficiência e poder resolver isso. Eles já estão dizendo que nós vamos poder, por exemplo, substituir órgãos que estavam debilitados, assim como você troca uma peça de um computador. Irmãos, tem muita coisa vindo por aí, e algumas pessoas estão dizendo que esse chip seria uma marca da besta, que é citada em Apocalipse capítulo 13, mas a gente não pode afirmar que isso é verdade. E eu não consigo acreditar que esse chip do Elon Musk, que ele vai começar a implementar na vida de muitas e muitas pessoas, seja também a marca da besta ou alguma coisa do tipo, certo? Mas, irmãos, nós sabemos que o anticristo ele vai simplesmente se aproveitar de toda essa tecnologia. Por exemplo, as câmeras de vigilância têm aumentado absurdamente. Onde você vai, você é filmado, seja pelo celular ou por essas câmeras. Inclusive, a gente vê que na China, cada 1 metro tem uma câmera te vigiando. Então, a gente sabe que o inimigo vai se aproveitar de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus pode estar trabalhando na vida de pessoas como o Elon Musk, e eu percebo que quanto mais a pessoa é rica, mais vai ficando difícil ela conhecer a verdade, porque o dinheiro ele abafa a fé, né? Ele tira a fé da pessoa muitas vezes, principalmente se a pessoa ela tem o desejo de ficar rica. O apóstolo Paulo disse: cuidado com você que quer ficar rico, porque muitos se desviaram da fé e têm atraído para si muito sofrimento. Então, irmãos, não é pecado o dinheiro, não é pecado você ter muito dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia fala de homens ricos e ela dá conselho para eles: sejam ricos em boas obras. Então, se você tem o desejo de ficar rico, tome muito cuidado e tenha sempre a generosidade em primeiro lugar, certo? Porque é isso que vai te ajudar a não ter o Deus Mamon no seu coração, mas servir a Deus verdadeiramente, tá bom? Então, me parece, irmãos, que o Elon Musk está com sede de Deus. Essa tristeza dele é um sinal disso, essa inquietação, e eu desejo que ele possa conhecer a verdade. Ele já conhece os ensinamentos de Cristo, mas que Deus possa fazer uma obra na vida dele, né? Inclusive, eu quis gravar esse vídeo para você estar orando por pessoas assim, pessoas influentes. Imagine se uma dessas pessoas se converte e começa a anunciar Jesus. Quantas vidas seriam impactadas, seriam alcançadas? É claro que ele enfrentaria muitas oposições. Quantos cantores, né, às vezes famosos, se convertem e agora são perseguidos pela mídia.
isso faz parte, mas ao mesmo tempo eles carregam com eles muitas pessoas que são transformadas. Amém? Então esteja orando por essas pessoas, para que elas abram o coração para Jesus e que Jesus possa trazer uma alegria que dinheiro no mundo não pode suprir, não pode preencher o coração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você envie no WhatsApp. Vamos mostrar às pessoas, né, como o ser humano é, mesmo tendo tudo neste mundo. Inclusive tem uma frase do Jim Carrey que eu li esses dias no Instagram, eu achei interessante. Ele disse: se as pessoas soubessem como é a vida de um famoso, mesmo tendo dinheiro, reconhecimento, as pessoas veriam que essas coisas não servem para nada. E aí eu achei interessante porque a gente tem essa ideia, né, de que quanto mais a pessoa é rica, quanto mais dinheiro ela tem, mais ela é feliz. E nem sempre. Muitas dessas pessoas acabam se suicidando, acabam tirando a própria vida, porque a verdadeira alegria é só em Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.